sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Física. O tema da aula de hoje é movimento em queda livre e lançamento vertical. Mais uma vez, quem traz essa aula para vocês sou eu, professor Felipe. Uma recapitulação introdutória tem essas duas perguntas. A primeira, na subida qual o tipo de movimento? A segunda pergunta, na descida qual o tipo de movimento? Para a primeira pergunta, a resposta é que o movimento é o seguinte: movimento retilíneo uniformemente variado retardado. E para a segunda pergunta, a resposta é movimento retilíneo uniformemente variado acelerado. Agora iremos ver como são os comportamentos desses movimentos em duas situações sobre o mesmo ponto referencial. A primeira representação denota o movimento quando ele é retardado, pois o corpo, à medida que ele vai perdendo gradativamente a sua velocidade, ou seja, o seu movimento se torna retardado. Na segunda representação, o corpo está acelerado à medida que cai, e consequentemente a sua velocidade está aumentando. Aceleração da gravidade. Na queda livre, a aceleração é constante e é denominada aceleração da gravidade, sendo representada da seguinte forma: G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou G é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Assim, ao cair, o corpo aumenta sua velocidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado a cada segundo. A representação da esquerda apresenta o lançamento de um corpo sobre uma determinada altura, com o sentido apontando para o solo. Enquanto isso, são apresentadas ao lado, pelas duas setas, o comportamento da aceleração pela gravidade tanto em queda livre quanto em lançamento para cima, vertical. Estão sob o ponto de vista diferencial chamado de 1, sendo que na segunda situação a gravidade está com sentido contrário ao movimento. Nessa segunda representação, é demonstrado o movimento de um corpo que teve o início do seu movimento no solo e se deslocou verticalmente até uma determinada altura. Nas situações apresentadas à direita, dessa vez o sentido da aceleração da gravidade está contrário ao movimento, uma vez que o sinal da aceleração da gravidade é positiva quando o movimento está no sentido do solo. Agora, sob um ponto de vista referencial chamado de 2. Equações. A velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado é representada por velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, e velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do deslocamento. No caso, nosso deslocamento final menos o nosso deslocamento inicial. Enquanto isso, a velocidade em queda livre é representada por velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração da gravidade vezes o tempo, e velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a variação da altura, sendo que a variação da altura é composta pela nossa altura final menos a nossa altura inicial. Observe que o A que antes representava a nossa aceleração no movimento retilíneo uniformemente variado foi substituído por G, que representa a partir de agora a nossa aceleração da gravidade. Da mesma forma que o deslocamento em movimento retilíneo uniformemente variado é dado por deslocamento final é igual ao deslocamento inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A aceleração A é novamente substituída por G, e também nesse caso o S, que era o nosso deslocamento, foi substituído por H, que a partir de agora representa o valor da nossa altura de um corpo em queda livre. E a equação passa a ser, a partir desse momento então, a altura final é igual à altura inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Representação da altura em um movimento de queda livre. Dado um corpo sobre uma determinada altura, tem o seu movimento partindo do repouso com a sua velocidade inicial sendo 0. Representação da altura por meio de um movimento vertical. Novamente, um corpo inicia o seu movimento, mas dessa vez partindo do solo, e ao chegar a uma determinada altura, sua velocidade será 0, pois esse processo representa que ele está finalizando o seu movimento de subida, iniciando, por consequência, o seu movimento de descida, indo em direção ao solo. Representação da altura se considerado um movimento no vácuo. Do lado esquerdo está sendo representado a comparação entre a velocidade que uma folha e uma maçã, sendo que a fruta, por possuir uma massa maior, esta, por sua vez, também está com aceleração maior, e ambos estão no local com a presença de ar. Então, corresponde que a maçã irá chegar ao solo primeiro do que a folha. Por outro lado,
Quando há ausência de ar, ou seja, é um movimento dentro de um local com vácuo, ambas irão ter a mesma velocidade e aceleração, pois, devido à ausência de ar, faz com que eles cheguem ao solo ou qualquer superfície que seja ao mesmo tempo, apesar de eles terem massas corporais diferentes. Exemplo 1. O FPE. Um pequeno objeto é largado do 15º andar de um edifício e cai, com o atrito do ar sendo desprezível, sendo visto 1 segundo após o seu lançamento, passando em frente à janela do 14º andar. Em frente à janela de qual andar ele passará a 2 segundos após o seu lançamento? Admita a gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ao que se refere ao atrito do ar sendo desprezível, significa que a fluência do ar foi desconsiderada para o exemplo proposto. Resolução. A nossa resolução para esse exemplo foi dividida em 3 partes, sendo a primeira, o cálculo da velocidade do objeto no 14º andar é composto pelo seguinte cálculo: velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração da gravidade vezes o tempo, sendo que a nossa velocidade final não temos ainda, a nossa velocidade inicial é 0, que é parte do repouso, mais o 10, que é o nosso valor da nossa aceleração em metros por segundo quadrado, vezes 1, que foi o tempo. Então a nossa velocidade final vai ser 10 metros por segundo. Agora no segundo passo, será feito o cálculo da altura de cada andar. Então a nossa fórmula vai ser o seguinte: velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a variação da altura. Então teremos velocidade final, como foi obtida no passo anterior, é de 10 metros por segundo, será elevado ao quadrado. A nossa velocidade inicial novamente é 0 e também será elevado ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a variação da altura. Então teremos como resultado dessa etapa do cálculo 100 igual a 20 vezes o ΔH. Agora o 20 que estava multiplicando o ΔH irá passar para o outro lado da igualdade dividindo o 100. Então teremos a seguinte situação: 100 dividido por 20 é igual a ΔH. E o nosso ΔH será igual a 5 metros. E por fim, o nosso terceiro passo irá calcular após 2 segundos do movimento. Teremos então a altura final é igual à altura inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Assim teremos a altura final é igual a 0 mais 0 vezes 2 mais 10 vezes 2 ao quadrado dividido para 2. Assim teremos que nossa altura final vai ser igual a 10 vezes 4 dividido para 2, que corresponde à altura final igual a 40 dividido para 2. Assim teremos como nossa resposta 20 metros. Portanto, o objeto percorreu 20 metros em 2 segundos e estará passando pela janela do 11º andar. Obrigado pela sua atenção, bons estudos e até a próxima aula.